Ok, pessoal. Hoje nós veremos então dois exemplos para cálculo de força de corte utilizando a equação de Kingsley. A gente vai ver aí também como é que calcula a potência e considerando aí a eficiência do motor. Primeiro exemplo. Utilizando a equação de Kingsley com as constantes Kc 1.1 igual a 2100 e 1 menos mc igual a 0,82, calcule a força de corte para usinar uma seção transversal de B igual a 1,5 mm e H igual a 0,12 mm. A gente vai utilizar então a equação de Kingsley, né? Força de corte é igual a Kc 1.1 vezes B vezes H elevado a 1 menos mc. O B é a largura de corte, a gente pode verificar aqui na figura ao lado, né, que ilustra aí a área da seção transversal de corte, okay? Onde eu tenho o B, que é a largura de corte, que é de fato o comprimento do gume que está de fato cortando o material. O H é a espessura de corte, ok? Ele é perpendicular aqui ao B. E tanto o B quanto o H, eles vão ser influenciados aí pelo ângulo de direção do gume. Normalmente em operações de usinagem, a gente entra com os parâmetros de entrada de profundidade de corte e avanço. Conhecendo-se então a profundidade de corte, o avanço e o ângulo de direção do gume, a gente consegue calcular aí os valores de B e H. Nesse caso, os valores de B e H eles já são fornecidos, né? Então, para solucionar esse problema, simplesmente é uma substituição aí dos valores na equação de Kingsley. Então, a gente substituindo aqui Kc 2100 vezes 1,5 vezes 0,12 elevado a 82, a gente vai ter que a força de corte para usinar essa seção transversal para esse material aqui, para esse par material ferramenta. A gente vai precisar aí de 553,6 newtons. Exemplo 2. Eu peço para calcular a potência do motor necessária para usinar uma operação de torneamento de desbaste de peça cilíndrica de aço ABNT 1045, que na norma DIN a gente conhece como C45. Considere a eficiência do equipamento igual a 0,8. A eficiência normalmente te utiliza a letra grega neta. Utilize a equação de Kingsley procurando as constantes na tabela abaixo. Então aqui eu forneço uma tabela com diversos materiais e a gente vai procurar aí as constantes de Kingsley nessa tabela. Os parâmetros de corte empregados são profundidade de corte 1,5 mm, o avanço 0,2 mm por rotação e a velocidade de corte 180 metros por minuto. Considere o ângulo de direção do gume 75 graus. E aqui a gente tem a equação de Kingsley. Nesse caso aqui, é fornecido a profundidade de corte e o avanço. Então a gente vai precisar calcular aí a largura de corte B e a espessura de corte H. O primeiro passo então é localizar esse material C45 aqui na tabela abaixo. Então a gente olhando aqui o C45, as constantes para a equação de Kingsley, o Kc 1.1 vai ser 1680 e o MC 0,26. Então aqui o Kc 1.1 1680 e o MC é 0,26. Mas na equação eu preciso de 1 menos MC, certo? Então 1 menos MC vai dar 1 menos 0,26, 0,74. Então esses dois valores aí são os valores para a equação de Kingsley. E a solução? O primeiro passo então é calcular a largura de corte e a espessura de corte, B e H, conforme aqui a figura ao lado. Então, para calcular o B, eu vou pegar a profundidade de corte, AP, dividido pelo seno do ângulo de direção do gume. AP dividido pelo seno do ângulo de direção do gume. Vai dar 1,5 dividido por seno de 75 igual a 1,55 mm. Para calcular o H, vai ser o avanço F vezes seno do ângulo de direção do gume. Então vai dar 0,2 vezes seno de 75 igual a 0,193 mm. Segundo passo, calcular a força de corte usando a equação de Kingsley. Então aqui eu tenho a equação, né, de Kingsley, os parâmetros aqui, as constantes da equação, a gente pegou na tabela, né, que era 1680, o Kc 1.1, e o 0,74, 1 menos mc. Então substituindo os valores, eu vou ter 1680 vezes 1,55, que é o B, vezes o H, que é 0,193, elevado na 0,74, igual a 772,8 newtons.
Terceiro passo, calcular a potência de corte. Aí a gente vai utilizar aquela equaçãozinha que a gente viu na última aula, que é força de corte vezes velocidade de corte dividido por 60.000. Quando eu utilizo a força de corte em newtons e a velocidade de corte em metros por minuto, dividindo aí por 60.000, eu já vou ter essa conversão de unidades para quilowatt. Então aqui, substituindo os valores, a força de corte que a gente calculou aqui, 772,8, vezes a velocidade de corte, 180 metros por minuto, dividido por 60.000, vai dar 2,3 kW. E o quarto passo, calcular a potência do motor, levando em consideração a eficácia, ou seja, é a potência que eu vou exigir do motor, né? Considerando essa eficiência aí de 0,8 ou 80%. Então, simplesmente para calcular, a potência do motor vai ser a potência de corte dividido pela eficiência. Então, vai dar 2,3 dividido por 0,8, 2,8 kW.